Nós vimos nessas aulas passadas toda uma trajetória que implica, deixa eu colocar meu óculos aqui, né? Toda uma trajetória que implica num processo de subjetivação do mundo que colabora com a individualidade. E vimos também que no Renascimento aparece a doutrina da política moderna, ali por Maquiavel, onde esses preceitos da individualidade, essas características da individualidade, ou seja, a própria individualidade moderna, premia ou se assenta primeiramente no próprio príncipe. A ideia do Maquiavel é de que a política moderna não é feita pelo destino, é feita pelo ímpeto do príncipe. O príncipe precisa ter a capacidade de dobrar o destino, de fazer com que o destino se dobre aos seus desejos e à sua vontade. Mas isso não é para qualquer um. É exatamente para o príncipe, que vai ser príncipe se souber fazer isso, se souber dobrar o destino. Ou seja, se souber usar do seu ímpeto, da sua juventude, da sua ousadia para agir na hora certa e não agir na hora certa. Há horas de agir, há horas de não agir. O príncipe é príncipe se ele sabe fazer isso. Esta individualidade pode se distribuir. E se cada um quiser ser alguém que dobre o seu destino, nos seus negócios, na sua vida cotidiana. Então, o individualismo, a individualidade, a vontade, a capacidade de uma vida interior que decide ou não decide e que constrói o futuro, tudo aquilo que é preparado pelo cristianismo, volta à tona agora para se impor exatamente contra o mundo antigo. E para deslocar uma outra doutrina que dizia que os reis eram reis, não por suas qualidades, mas por direito. Que direito? Direito divino. Os teóricos modernos, logo depois da Renascença, falaram, peraí, se cada um de nós pode ter as mesmas características do príncipe, se cada um de nós pode ser dotado dessas qualidades que o príncipe tem, afinal de contas ele é príncipe porque demonstra essas qualidades, porque realiza essas qualidades, e não porque é ungido. Muitas pessoas ungidas não têm essas qualidades e perdem o trono. Então essas qualidades talvez sejam qualidades naturais, que uns desenvolvem e outros não desenvolvem. Então talvez todos os homens sejam dotados de qualidades naturais. Então talvez a gente tenha que entender o direito, as leis, não a partir de leis oriundas do direito divino, mas de um outro direito. Um direito que é o direito das pessoas serem o que são por serem homens e mulheres. Um direito natural. O iluminismo traz a natureza como uma força. E o romantismo vai recolocá-la como também uma força. São os dois grandes movimentos do século XVII e do XVIII e depois do XIX, iluminismo e romantismo. Mas em ambos os casos a natureza recebe aí um papel forte contra o direito divino. Contra o direito divino, nós vamos reclamar pelo direito individual. E os teóricos do novo direito
vão elaborar este direito, gente, sabe de que maneira? Fazendo uma passagem ideal da construção teórica entre o mundo não civilizado, portanto, sem Estado, sem política, sem sociedade, e o mundo civilizado, portanto, com Estado, com política, com sociedade. Quase todos os teóricos do século XVIII que vão invocar o direito natural para desbancar o direito divino, vão dizer que esta passagem é uma passagem feita por um tipo de contrato. Os homens estão sem sociedade, estão na natureza, digamos assim, e eles se organizam numa assembleia, e nessa assembleia eles elaboram um pacto entre eles, um contrato. E daí eles entram para o Estado civilizado, para o Estado social, ou simplesmente para o Estado político, né? O Estado. E vão seguir este contrato que eles pactuaram nesta Assembleia. É claro que essa construção é uma construção ideal, né? Não é uma antropologia, não é uma construção antropológica vinda de estudos históricos, mas uma construção ideal. Locke vai fazer isto, Hobbes vai fazer isto, Rousseau vai fazer isto. Até mesmo Kant. Todos os teóricos justnaturalistas, ou seja, os teóricos do direito natural, que vão elaborar uma nova carta de leis para a teoria política, para que esta nova teoria política possa servir ao cidadão burguês e não mais aos reis, que esta nova teoria política vá preparar a vida urbana e não mais a vida do castelo, que esta nova teoria política vai preparar, de certo modo, o fim do absolutismo, dos reis absolutistas, passando para ou monarquias constitucionais ou mesmo até ideais de república. Tudo isso vai fluir no 17 e 18 para transbordar no final do 18 e passar ao 19 como um elemento-chave. Aí, 3 teóricos são importantes. O nome deles, eu já falei. Hobbes, Locke e Rousseau. Hobbes vai imaginar a necessidade do Estado. E ele vai fazer isso a partir de uma análise psicológica do homem em estado de natureza, digamos assim. Ou seja, sem a civilização, sem a sociedade, sem o estado político. O homem na natureza faz o quê? Ele é um predador. Ele é o lobo do homem. É uma frase lá da antiguidade, não é do Hobbes, mas o Hobbes apega para dizer, num estado de natureza, ou seja, num mundo selvagem, sem a civilização, o homem é o predador do outro homem. Então, este homem que é o predador do outro homem, ele espraia um mundo de medo. O mundo natural é o mundo do medo. É o mundo da angústia. Eu não sei se eu posso dormir, porque aquele que vai tomar conta do meu sono talvez seja ele próprio o predador. Eu não sei se eu posso confiar nele. E afinal de contas, eu nem sei se eu tenho alguém que vai tomar conta. Por que alguém tomaria conta de mim? Instaura-se então um clima de guerra de todos contra todos. Guerra de todos contra todos, espraiando uma angústia insuportável. Não há possibilidade de o homem viver neste clima. E num determinado momento ele se reúne com outros homens para dizer a seguinte coisa: nós vamos nos dizimar se nós não encontrarmos uma forma
de vencer este medo que nós temos um dos outros. E o pacto que esses homens elaboram é um pacto fantástico, gente. Porque todos eles concordam que o medo não vai desaparecer. Todos eles concordam que a violência não vai desaparecer. Todos eles concordam que o que é possível fazer é pactuar no sentido de todos eles abdicarem em função de o direito de causar medo em todos os outros. O direito de, causando medo em todos os outros, elaborar a paz. E, portanto, só ele pode exercer a força. Todos irão dormir tranquilos porque nós abdicamos todos os nossos direitos para aquele homem, o soberano. E ele vai ser o regrador do novo estado. Nós vamos sair do estado de natureza, o estado de selvageria, passarmos para o estado civilizado ou sociedade, ou para o estado, um estado leviatã, um monstro estatal. Mas um monstro estatal que se impõe contra aquele que quer ainda fazer ser o lobo do homem. Porque aquele que ficar em paz e obedecer às regras estabelecidas, seguradas pela mão de um único homem, esse sim, o rei absoluto, o imperador absoluto, o chefe absoluto do Estado, este sim cuidará para que cada um não violente o outro. Ele trará a paz, o fim do medo e só causará medo para aqueles que não aceitarem este novo pacto. Um pacto que não se renova. Um pacto que não precisa se renovar porque uma vez feito, ele está feito. Isso não quer dizer que se o soberano não cumprir com as suas funções de tomar conta de cada um, não cumprir com as suas funções de estabelecer a paz, não cumprir com as suas funções de fazer com que cada um se sinta seguro, os homens não possam se insurgir contra ele. Os homens não só podem como devem, porém devem ter claro que isto não faz com que ele, soberano, deixe de reagir até o último momento. E se eles o pegar, se ele, soberano, os pegar e ainda tiver força, ele pode executá-los. É legítimo se insurgir contra, contanto que você não seja pego. Hobbes, portanto, sai de uma situação onde ele vê a natureza do homem como negativa. E ele vai para uma situação de positividade se o contrato for um contrato em prol de um Estado absoluto, onde todos cedem os seus pequenos poderes para um grande poder que se forma em torno do soberano. Hobbes é um teórico do mundo burguês que está nascendo, mas ainda sob a regra da monarquia, enquanto que Locke vai fazer diferente. Locke não vai partir da ideia de que o estado de natureza é ruim, é negativo. Locke vai partir da ideia de que o estado de natureza traz exatamente os elementos que devem prevalecer após o contrato. Só que o contrato regra esses elementos, preservando-os de maneira organizada. Porque Locke diz, o que é o homem e natureza? Não é questão dele ser bom ou ser mal. A questão é que, em natureza, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que se sustentar, ou caçar ou pescar. De modo que, quando ele organiza isto em forma de sociedade, ele vai para um patamar superior. Mas ele não pode perder isto que ele já tinha, que é o direito natural de ir e vir, o direito natural de poder falar,
aquilo que pensa, o direito de consciência e, principalmente, o fato de que, em estado de natureza, ele pegou um pedaço de terra e trabalhou sobre ele. Então, ele adquiriu direitos sobre aquele pedaço de terra por conta do trabalho. E isso no estado social, na sociedade, ou seja, na vida organizada, também deve contar como um direito natural, ou seja, o direito de propriedade. E Locke diz que essa sociedade organizada não é um pacto onde todos perdem direitos para ceder para um, mas é um pacto onde todos vão garantir esses direitos naturais a partir de uma organização em que os direitos individuais são regrados ou por uma república ou por uma monarquia constitucional, através da representação, através da ideia que há pessoas que guardam esta civilização, esses pactos, esse direito natural, esses direitos do liberalismo, e aí nasce o liberalismo, de consciência, liberdade, liberdade individual, igualdade perante a lei, mas principalmente o direito de propriedade. Para isso, vão haver, certamente, eleições, para que haja um Estado em que os cidadãos possam eleger os seus representantes, de modo que esses representantes que mantenham a Carta Constitucional, que mantenham o pacto de ter formado a sociedade vigente sob estas regras de proteção desses direitos, principalmente do direito de propriedade. Hobbes faz o Estado absolutista, burguês. Locke faz o Estado liberal, burguês. Nenhum deles pensa que sai-se de uma situação negativa para uma positiva. No caso dos liberais. Mas no caso dos absolutistas, sai-se de uma situação negativa para uma positiva. Agora, o que eles não haviam pensado jamais é que a nova situação poderia ser negativa. Quem pensa isso é Rousseau. Rousseau vai dizer, Hobbes está completamente errado. E talvez Locke não tenha muito visto de maneira correta a questão. A questão é que o homem em estado de natureza, ele é uma criança. O homem em estado de natureza, ele é ingênuo. O homem natural, ele é bom. Ele não tem maldade. Ele não é o lobo do homem, pelo contrário. Ele é a criança, o brincalhão, aquele que está em acordo com tudo aquilo que é a natureza. As árvores, os pássaros, tudo aquilo que a gente vê idilicamente. Rousseau, já com essa visão da natureza romântica, porque ele é um proto-romantismo, vai dizer que o pacto social, seja ele constitucional ou seja ele liberal, vai criar o Estado, e esse Estado vai promover a cultura. É na vida cultural que o homem vai criar máscaras para poder participar desta vida cultural. Porque sem máscaras, o homem não conseguiria viver em sociedade. Ele tem que ter uma característica de hipocrisia. Só que essa hipocrisia que é feita para ele viver em sociedade, o corrompe e o aliena, de modo que ele chega a quatro paredes e continua sendo hipócrita e mentiroso até mesmo quando ele está sozinho, a quatro paredes. E se isso se verifica, então ele se alienou da sua condição pura e natural. De modo que o homem não consegue mais encontrar a verdade, nem mesmo quando está a quatro paredes. A cultura, ela não empurra o homem para a verdade. O homem de ciência, o homem de cultura que pensa que está buscando a verdade, como Descartes sempre dizia, está, na verdade, perdendo as condições de encontrar a verdade porque ele é o homem alienado da sua condição natural. O pacto equivale àquela situação onde você deixa a infância e passa para a condição adulta. Você monta uma máscara. A máscara da sociedade de corte ainda permanece como uma máscara
dos burgueses. Então, tanto a sociedade de corte como a nova sociedade burguesa carrega uma máscara. É preciso tirar esta máscara para perder a situação de alienação. Mas isso não é possível mais, porque nós não somos capazes de abdicar da cultura. Então, o máximo que a gente pode fazer é proteger a infância, para que a infância demore para entrar nessa idade cultural, nessa idade adulta, onde ela se envolve com a cultura. De modo que, quando a criança entrar tardiamente, ela ficou muito mais tempo no campo da pureza e da verdade. Então, ela tem condições maiores de resistência. Mas se ela entra rapidamente, ela rapidamente se aliena, então ela perde as suas características de resistência, ela cede à cultura. O homem culto não é bom. O homem culto pode ser inteligente, mas no limite nem isso ele é, porque ele não vai ter condições de adquirir a verdade. Uma vez que para Rousseau, a verdade não é contraposta ao falso, é contraposta à mentira. Rousseau moraliza a verdade. Rousseau moraliza o Estado. Rousseau moraliza a civilização. Rousseau faz com que nós comecemos a desconfiar até mesmo do iluminismo. É uma outra proposta que não dá origem a uma sociedade liberal, dá origem a uma sociedade onde nós temos, de alguma maneira, encontrar como é que cada indivíduo pode aceder a uma vontade geral. Uma vontade geral que não seja imposta, mas que também não precise ser votada. Ela tem que brotar de um consenso imediato, por conta de que todos os cidadãos de uma pequena república possam dizer: pera lá, gente, o que nós queremos é isto. E sem qualquer mediação, isto se verifique. Rousseau está, portanto, tentando encontrar um consenso popular sem que a gente precise estabelecer mediações, ou através de um líder, ou através de partidos, mas simplesmente através de um momento onde a vontade popular se exerce. Então, desta maneira, o Estado é legítimo. Rousseau, portanto, está aí quase que propondo um não liberalismo, quase que propondo uma sociedade que chega a consensos por conta da sua história, por conta da sua vida comum, por conta de não ter perdido os laços com a natureza, mas ter entrado numa situação de sociedade a partir de laços comuns, de um ethos comum. Esse ethos, muitas vezes, é interpretado pelos teóricos não como um ethos histórico, mas como um ethos transcendental, ou seja, um ideal de uma república, o ideal de um consenso. Rousseau foi muito criticado por isso, porque este ideal muitas vezes foi encarnado por algumas forças que ficaram autoritárias em relação ao resto da população. Mas Rousseau não esperava isso. O que Rousseau disse é que se algumas forças se apoderassem desse ideal para ficarem autoritárias, elas estariam deslegitimadas imediatamente. Rousseau é o teórico, portanto, de uma solidariedade nascida espontaneamente. Ele é o teórico, portanto, de um subjetivismo extremo, mas ao mesmo tempo, dentro desse subjetivismo extremo, a possibilidade de se entrar em um acordo sem precisar tanta conversa, porque afinal de contas, todo mundo já está em acordo. É quase que um acordo de sentimentos. Portanto, Rousseau é o menos formal dos teóricos modernos. Ele é aquele que menos espera das leis e das jurisdições, que são sempre formais, alguma coisa. Talvez ele seja um justnaturalista, mas um justnaturalista que confia muito pouco em
regras postas por tribunais. Este é o panorama que monta um novo direito, uma nova forma de fazer política e que vai minando aqui e ali todos os reis que estão em cargos e se legitimam perante a população por conta do direito divino. Esses três teóricos respondem de maneira bastante forte pelo modo como se foi fazendo política nas monarquias constitucionais, que submeteram o rei a uma constituição, ou nas repúblicas, ou depois até mesmo nas democracias liberais. Nós encontramos cada um deles na nossa vida moderna. E encontramos principalmente esses direitos nas formulações do iluminismo e do romantismo. De modo que a liberdade posta por cada um deles tem uma peculiaridade muito, digamos assim, especial. Porque cada um deles vai falar de liberdade. Locke, por exemplo, tanto quanto Hobbes, vai dizer que é um direito do cidadão se revoltar contra o governante se o governante não obedecer o pacto que fez com os cidadãos. Por exemplo, proteger a propriedade privada de cada um e a liberdade de cada um de poder dizer o que pensa. Inclusive, uma insurreição armada, legítima, portanto. Só que diferente de Hobbes. Hobbes diz que se alguém se revolta contra o soberano e é pego, é legítimo o soberano eliminá-lo. Embora seja legítimo a revolta se o soberano não obedeceu o pacto. Locke não. Locke diz que se o soberano não obedeceu o pacto, só é legítimo a revolta. O soberano já perdeu a legitimidade. Rousseau não fala em revolta após o pacto. Porque não há pacto. Há simplesmente a entrada numa situação de cultura onde todo mundo está numa situação negativa. Agora, se elaborar um sistema onde a vontade popular se exerça, chamada vontade geral, através de uma conexão de sentimentos, então aí sim, então aí tudo se realiza como o homem quer e não vai precisar haver, nem de se pensar em revolta. É claro que, dos três teóricos, Rousseau sempre resvala, pelos historiadores que vão chamá-lo de utópico, enquanto que os dois são mais operacionais. Para nós vermos isso funcionando, a gente tem que chegar a alguém que não só trouxe esta discussão para o plano da política, mas também trouxe essa discussão para o plano propriamente filosófico, casando política com filosofia, num sentido amplo da palavra, porque fez da política um elemento, da política moderna um elemento da ideia de iluminismo, da ideia de que o século que eles estavam vivendo era o século do esclarecimento, onde todo mundo deveria deixar os seus dogmas para trás e absorver só aquilo que a própria razão viesse a estabelecer. É Kant que vai fazer isso. É Kant que vai dizer a seguinte coisa. Olha só, vou pegar aqui para vocês verem. Num texto de 1783, Kant vai dizer, num texto cujo título é Respondendo à pergunta o que é o esclarecimento, ou o que é o iluminismo.
Ele está respondendo, na verdade, sobre um debate jornalístico, porque o debate é sobre se o casamento deve ser no civil ou se tem que ser no civil e no religioso. Ou seja, o debate é sobre se as leis religiosas dos reis de origem divina valem ou não valem para a vida privada, ou seja, o casamento. O debate está no âmbito do senso comum, de repente Kant entra nesse debate e põe a questão no âmbito da filosofia. Então ele diz: o esclarecimento, ou o iluminismo, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Isso que é a menoridade. É que você só faz uso da sua razão? Não, você só faz uso da razão do outro. Você só obedece o outro. Você é iluminado ou esclarecido quando você não obedece mais o outro e toma decisões a partir da sua razão. O homem é o próprio culpado desta menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Saperialdi, que quer dizer, ousai saber, tenha coragem de conhecer, tenha coragem de saber das coisas. Não deixe o saber do outro tomar o lugar daquele saber que é o seu saber, porque você ousou conhecer. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento ou do iluminismo. Reparem com este apelo ao indivíduo, este apelo à razão, tomando a razão como uma razão que é alguma coisa, uma faculdade do indivíduo, vai se expressar, num grau de subjetivismo ainda maior, mas também irracional, na Constituição americana. Que, aliás, é posterior a este texto. Aliás, é anterior a este texto. Veja como este texto é publicado posteriormente, mas as ideias de Kant já estão presentes, como a de Rousseau já estão presentes, como as de Locke já estão presentes, de modo que a Constituição americana, cuja revolução que deu origem a ela é de 1776, portanto, antes deste texto, já está imbuída de todas as ideias iluministas. De modo que um dos grandes pais fundadores da América, o Jefferson, vai escrever a seguinte coisa em 1776, portanto, antes do texto do Iluminismo, na Carta Constitucional Americana. Consideramos autoevidentes as seguintes verdades. Então, ele vai pôr verdades que não precisam ser explicadas. Elas são evidentes, autoevidentes. Os homens foram criados iguais e dotados por seu Criador de determinados direitos inalienáveis. Então, são direitos naturais, dados pelo Criador, mas porém naturais e inalienáveis, não se pode tirar. Entre os quais se incluem a vida, a liberdade e, não a propriedade, a busca da felicidade. Toca-se num plano que nenhum dos teóricos havia tocado, nem mesmo Rousseau. E é para assegurar estes direitos que os governos foram instituídos. O governo não está ali para fazer valer leis. O governo está ali para fazer valer leis que sejam o quê?
a de proteção da vida, da liberdade e, fantasticamente, da felicidade. Nunca ninguém ousou tanto, nunca ninguém pensou que um Estado, que uma vida política, que uma regra política pudesse dizer alguma coisa que fosse tomado do âmbito individual, a felicidade. Mas Jefferson coloca isso, e isto está presente no arcabouço da Carta Constitucional de onde brota a América. Mais tarde, em maio de 68, quando todos os estudantes se juntarem com os operários para fazer uma grande revolução, uma revolução que não deu certo, mas marcou época, o grande lema era a volta dos afetos, a volta da liberdade, mas não qualquer liberdade, aquela liberdade que pudesse trazer a felicidade. Só que então, a felicidade tinha um cunho já hedonista de prazer. Foi um tempo onde a política se casou com o erotismo. De lá para cá, nós perdemos isso. E só vamos recuperar os verdadeiros ideais de Jefferson se mantivermos os ideais de 68. Ou a política é erótica, ou ela não é moderna, no sentido de Jefferson e da América. Eu fico imaginando um professor deserotizado tentando explicar Jefferson, tentando explicar a Carta Liberal Americana. Como ele não iria conseguir fazer isso? A aula de hoje chegou ao fim. Logo tem mais. Até lá.